Olá, nós aqui outra vez vamos continuar trabalhando sobre medidas com as partes do corpo. Então essa é a nossa aula número 4 da quinta semana do livro 2. Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos trabalhar. Nós vimos o palmo, que foi uma das medidas, nós vamos continuar trabalhando com essas medidas e lembrando que nós vamos agora fazer medições, tá? Então vamos trabalhar a página 94 do nosso livro. Por enquanto, vamos ver o que a gente fez na última aula e qual foi a tarefa que eu pedi a vocês. Vocês lembram que nós pedimos o seguinte: que vocês fizessem o contorno da sua própria mão e que traçassem a medida de do polegar até o dedo mínimo. Então, a medida que vai da pontinha do dedo mínimo até o polegar, com a mão aberta, é um palmo. Muito bem. Essa seria a mão de um adulto, no caso a minha, a da professora. Mas nós temos também a mão da criança. Então você tem duas mãozinhas. Você tem a mão da criança, que está aqui aparecendo na tela, e tem a mão do adulto, com a mão bem aberta. Então, para a gente lembrar bem que a palmo é a medida da distância entre a ponta do dedo mínimo, do dedo polegar, perdão, até o dedo mínimo, com a mão bem aberta. Então, com certeza, você colheu a mão do adulto e a mão da criança, tá? O que nós vamos fazer? Pegando um barbante ou uma fita, nós vamos colocar daqui até aqui, para ver a medida da mão da criança. É isso que vocês vão fazer em casa. Então, nós vamos cortar aqui, tá? Essa é a medida da mão da criança, certo? Vocês vão fazer lá, tá? E essa aqui eu vou usar para medir o adulto. Então, eu coloco na pontinha do dedo polegar até a pontinha do dedo mínimo da mão do adulto e vou cortar. Essa é a medida do palmo do adulto e essa é a medida do palmo da criança. Vamos comparar as duas? Olha bem, a prof vai segurar aqui na pontinha, vai esticar e eu vou perguntar para vocês: qual é mais comprida? O palmo do adulto, que é esse aqui, ou o palmo da criança? Então, o que é que nós podemos encontrar aqui de informação bem importante? O palmo de um adulto não tem a mesma medida do palmo de uma criança. Então, o que nós vamos perceber? Que se eu conto aqui o número de palmos que eu tenho para medir a altura dessa televisão que eu estou trabalhando, pode ser que se eu utilizar a medida de uma criança, ela seja uma medida diferente. Então é essa brincadeira que nós vamos fazer agora. Eu quero que vocês tenham duas medidas, a medida do palmo de uma criança e a medida do palmo de um adulto. São duas medidas diferentes, mas todas elas são palmos. Então, se eu for medir, eu adulta, for medir a televisão da minha casa, a altura da televisão da minha casa, vai dar um resultado diferente da mão da criança e a mão do adulto, certo? Então nós podemos observar que essas medidas são diferentes, sim. Embora nós estejamos falando de palmos, o palmo do adulto não é igual ao palmo da criança. E é isso que eu preciso que vocês façam, tá? Vamos lá. O que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos começar a fazer uma pesquisa de medidas, certo? Então, vocês não estão na escola, senão nós mediríamos as coisas da escola. Agora a professora colocou para vocês medidas que vocês vão encontrar na casa de vocês, certo? Então eu preciso que vocês peguem aquela tabelinha que está lá no livro de vocês, na página 94, já vou mostrá-la para vocês, e vocês vão colocar algumas medidas importantes que a professora vai pedir, que são medidas com vocês, com o palmo de vocês. A largura da porta, a altura da televisão, a largura da geladeira e o comprimento da sua cama. Então vamos lá. Largura da porta.
Nós vamos pegar a pontinha de um lado da porta até o outro lado da porta, nós vamos saber a largura da porta. E vamos anotar quantos palmos tem a porta. A altura da televisão, como a professora mediu aqui, quantos palmos eu tenho daqui até aqui, ou seja, a altura da televisão. Se eu tivesse pedido para vocês a largura da televisão, que medida seria? Daqui até aqui. Então, a largura seria isso. E outra coisa, o comprimento da sua cama. O comprimento da sua cama é dos pés até a cabeceira da cama. Qual é o comprimento em palmos? Então, vocês vão pegar a mãozinha de vocês e vão trabalhar daquela forma como a professora mostrou. Coloca na pontinha o polegar, coloca lá o dedo mínimo. Eu tenho um palmo com a mão aberta e eu vou fazer a medida juntando o meu polegar com o dedo mínimo e vou contando quantos palmos eu tenho. Então, são várias medidas que a prof está pedindo para vocês. Quais são essas medidas? Largura da porta, quantos palmos eu tenho aqui? A altura da televisão lá da casa de vocês, quantos palmos tem aqui? Largura da geladeira, quantos palmos tem? E o comprimento da sua cama, quantos palmos tem? Então, essa tarefa a prof está pedindo que vocês façam. Pode ser agora ou pode ser mais tarde, quando terminar a aula, vocês podem fazer isso e anotar no livro. Essa tarefa está lá no livro da página 94. Vamos mostrar aqui para vocês que vocês já vão ver. Vamos lá. A professora já mostra para vocês. Aqui, ó. Só que lá no livro de vocês, na página 94, vocês não vão encontrar os mesmos objetos que a prof colocou. Vocês vão encontrar o palmo do livro, o caderno e a carteira. Vocês não têm a carteira de vocês aí, mas o caderninho e o livro vocês podem medir em palmos sim e podem anotar aqui. Quantos palmos vocês utilizaram para medir o livro e o caderno? Agora a professora pediu de volta para vocês. Então lembrem que eu pedi para vocês medirem o que foi mesmo? Vamos voltar lá? Eu vou mostrar para vocês. Largura da porta, altura da televisão, largura da geladeira e o comprimento da sua cama. Então a professora está pedindo para vocês procurarem 4 medidas usando os palmos de vocês. Largura da porta, altura da televisão, largura da geladeira e comprimento da sua cama. Então vocês vão anotar em número aqui do ladinho quantos palmos vocês contaram, certo? E depois disso, qual é a tarefa que a gente vai fazer? Nós agora vamos esquecer um pouquinho o palmo e vamos fazer outra coisa. Vocês lembram que vocês marcaram o tornozelo e o pé no desenho da figura humana que nós mostramos? Pois bem, a professora quer saber se vocês se lembram aonde fica essa parte do corpo que eu vou falar agora. O calcanhar, tá? Nós temos o nosso pé, o que nós chamamos de planta do nosso pé, e nós temos o calcanhar. Vocês vão pesquisar, então, qual é a distância ou o tamanho, onde fica o calcanhar e o dedão do pé, certo? Então, vocês vão descobrir agora qual é o passo que vocês vão ter que dar. Quando a gente caminha, a gente põe primeiro o calcanhar no chão, até o dedo do pé e depois o calcanhar outra vez, alternando as pernas quando a gente caminha. Então, cada passo que nós damos, a gente apoia o calcanhar até o dedão do pé, o calcanhar da outra perna, até o dedão do pé da outra perna também. Então, vocês vão fazer essa medida, vão conversar com os familiares, com o adulto que está cuidando de você, e vocês vão medir e anotar, certo? Quantos passos você
usa para chegar, por exemplo, da porta do seu quarto até a porta da cozinha. Então é essa medida que a prof vai pedir para vocês pesquisarem agora dessa vez. Então vamos começar a usar uma outra parte do nosso corpo, que é a medida dos passos. Então, quanto a nossa perna alcança a outra, tá? Então essa medida vai ser da porta do quarto de vocês até a porta da cozinha, tá? Então vocês vão fazer essa medida, anotar no livro de vocês para a gente conversar na próxima aula, certo? Muito obrigada, obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.